Bom dia, meus irmãos, bom dia, meus amigos, amigos de caminhada. Novamente estamos aqui para mais um estudo, do nosso livro. E hoje, numa nova lição que vai nos fazer refletir, como sempre, os estudos nos promovem essa reflexão. E para iniciarmos o estudo dessa tarde, nós vamos nos envolvendo na sintonia desta música. Se sentirem mais à vontade, fechem os olhos e vamos assim pedindo a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, a equipe espiritual que nos acompanha, cada um individualmente, e aqueles que são responsáveis por este curso, porque estão sempre presentes. Mesmo no formato online, eles se fazem presente aqui comigo, aí com vocês. Então, que eles possam nos intuir bons pensamentos, desacelerar os nossos pensamentos, nos tranquilizar a alma, para que dessa forma possamos mais um dia aproveitar o conteúdo desse estudo para trazer para a nossa vida e refletir sobre as melhoras que nós precisamos ainda colocar na prática. Então, Jesus, nossos irmãos amigos, ajudai-nos nesta caminhada, ajudai-nos nesse percurso que tantas vezes são difíceis e nós tendemos até a desistir. Mas estejais conosco, nos fortalecendo, nos amparando, para que nós então possamos despertar para novos comportamentos, novos pensamentos, novas atitudes. Esteja sempre conosco na nossa jornada. Gratidão, que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá? Dar início ao nosso estudo deste dia. Como sempre fazemos, vamos iniciar pela nossa leitura, de preparo de ambiente. Pelo livro Fonte Viva de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, nós vamos falar hoje da lição 7, do capítulo 7, que se intitula Pelos Frutos. E aí começa Mateus, lá no capítulo 7, no versículo 16, dizendo: por seus frutos os conhecereis, Então, uma frase de Jesus, escrita por Mateus, para que a gente possa compreender melhor o que quer dizer essa frase. Então, a lição diz assim: nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressecadas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela antiguidade, pela velhice que o tronco se apresenta, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pela aparência exterior, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade da nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais, percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações
seremos conhecidos, repetiremos nós. Então vejam bem, muito clara a leitura, né? Que começa nos exemplificando que ninguém sabe se uma árvore dará bons frutos só de olhar a sua beleza, o seu tronco, o seu verde. É muito mais do que isso. Após o fruto nascer, experimentaremos esse fruto e saberemos que a árvore deu ou não bons frutos. Então, não se pode dizer algo sobre alguma coisa ou alguém apenas de olhar. E isso se dá conosco também. Não dá para a gente bater o olho numa pessoa, por mais que nos antipatizemos com ela assim de primeiro contato, mas não dá para afirmarmos que aquela pessoa é boa ou ruim, senão conhecendo-a melhor, mais profundamente, sabendo, né, quais são os seus aspectos internos através das suas atitudes. Então, é isso que a lição vem nos falar hoje, que nós seremos reconhecidos por aquilo que a gente fizer, pelas nossas ações, né? Pela nossa bondade, pela nossa humildade, pelas as coisas boas realmente que nós fizermos. Então, guardemos este ensinamento, né, do livro Fonte Viva, que Emmanuel, através da psicografia do Chico, nos traz mais uma vez para refletir. Será que nós estamos fazendo esse julgamento só de olhar para uma pessoa? Será que nós estamos sendo julgados dessa forma? Né? E se estivermos sendo julgados, que nós sejamos pacientes, porque a outra pessoa talvez não tenha ainda o conhecimento que nós temos, né? O pouquinho do conhecimento que nós temos, de saber que para saber mais de uma pessoa é preciso olhá-la interiormente, através das suas atitudes, dos seus comportamentos, né? Então que a gente fique aí com esse grande ensinamento para que a gente possa ter novos olhares a respeito das pessoas, né? E não aquela primeira impressão, aquele primeiro momento de dizer, ai, me parece uma pessoa antipática, me parece uma pessoa soberba, né? Às vezes porque é mais quieta, é mais tímida. Então, vamos deixar que o tempo nos faça conviver com essa pessoa e que a gente perceba pelas suas atitudes, pelas suas ações, qual é o verdadeiro fruto que ela tem para nos oferecer. Então, é isso, meus amigos. Vamos, então, finalizando aqui nossa reflexão, para darmos início, então, ao estudo de hoje. Então, o curso de hoje, do nosso livro Curso Básico de Espiritismo, primeiro ano, né, que traz aí textos, né, tirados do Livro dos Espíritos, dos Médiuns, do Evangelho, do Céu e Inferno, da Gênesis, enfim, de toda a codificação do nosso querido Allan Kardec, né? Então vamos entender. Hoje nós vamos falar na aula 19ª sobre os poderes ocultos e o homem. Vamos falar dos pactos, o poder oculto, do talismã e feiticeiros, das bênçãos e maldições. E lá na parte B, nós vamos tratar aqui, vamos ver sobre o verdadeiro caráter do profeta, né? Dos profetas, né? Caráter do verdadeiro profeta, né? Então, vamos nos preparar para entender aí um pouquinho desse estudo de hoje. Vamos iniciar com os poderes ocultos e o homem, né? E o nosso livro traz que diversas vezes a gente tenta buscar em pessoas que a gente acredita, né, poderiam nos ajudar de forma rápida e imediata a resolução dos nossos problemas. Será que o homem tem o poder de decidir sobre a vida de seus semelhantes ou quantas vezes, como pais mesmo, né, nós nos intitulamos os donos da verdade e acabamos interferindo nas provas de nossos filhos? Pessoas que nós nem imaginamos tentam atrapalhar e nos afastar de objetivos nobres. É o orgulho que ainda impera
nos corações dos homens. De fato, não podemos esquecer, a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Então, quantas vezes, né, a gente já quis ler a nossa sorte para saber do nosso futuro, né? Algumas pessoas vai lá, nessas pessoas que fazem leitura de carta. Então, a gente, em algum momento da nossa vida, nós quisemos saber aquilo que estava por nos acontecer, né? O futuro, para saber qual seria a resolução dos nossos problemas. Mas vejam bem, vamos falar muito disso durante o estudo. Nós sabemos que o que está predestinado para cada um de nós está escrito já. Viemos com isso já no nosso planejamento reencarnatório. Quantas vezes já falamos sobre isso? Então, será que cabe a alguém prever aquilo que vai nos acontecer? Ou fazer algum tipo, né, entre aspas, de trabalho para que nossa vida modifique os seus rumos? Será que nós temos esse poder nas mãos? E é isso que nós vamos estudar aqui hoje, né? E aí ele fala também que muitas vezes, como pais, a gente faz isso até com os nossos filhos. A gente acha que nós sabemos tudo, né? E queremos interferir na forma como os filhos fazem as suas escolhas. Então, nem isso, né? Nós temos esse direito, porque o filho que nos foi dado nessa encarnação, ele tem um espírito próprio dele que veio com uma missão. E cabe a nós, pais, mães, né, aqueles que cuidam, oferecer caminhos oportunos para que ele cumpra o seu dever aqui encarnado. E não para que a gente faça escolhas para a vida dele, achando ser assim melhor. Foi bom para mim, vai ser bom para ele também. A gente tem que mostrar com os nossos exemplos, né? Para que ele possa se espelhar em nós e seguir adiante na caminhada dele. Então agora nós vamos falar dos pactos. Algo de verdade haverá nos pactos com os maus espíritos? Né? E o nosso estudo diz não, não há pactos. Há, porém, naturezas más que simpatizam com os maus espíritos. Então o que são pactos, né? Encontramos uma definição como sendo a que mais se adapta às questões que iremos tratar acerca deste assunto. É tipo uma aliança, no sentido de um acordo, né? É um pacto entre duas ou mais partes, objetivando a realização de fins comuns. Então, nesse intercâmbio com o plano espiritual, é muito comum a gente encontrar pessoas que se questionam se há algo de verdadeiro nos pactos com os maus espíritos. E a resposta que os espíritos nos trazem é bem clara. Não há pactos, mas uma natureza simpatizando com espíritos maus. Também, por curiosidade, desvirtuamos do caminho do bem. Então, o que quer dizer isso? Sintonia, né, minha gente? Como a gente já viu em muitos outros estudos. Através do nosso pensamento, nós nos ligamos às entidades, aos espíritos que se afinizam conosco. A gente já falou disso aqui muitas outras vezes, né? A gente sabe que o mundo que a gente vive ainda está repleto de doutrinas, né, religiosas que são repletos de rituais e de promessas, que funciona mais ou menos assim. Você me consegue um privilégio e eu retribuo, né, os espíritos através de pagamento, de agradecimentos. O que não podemos nos esquecer é que em qualquer ato de nossas vidas há um pensamento que o motivou a este pensamento, esta intenção, e ela será observada de acordo com um padrão vibratório. Portanto, se a gente quer prejudicar o nosso semelhante, só no pensamento já estaremos nos ligando àqueles que comungam da mesma faixa vibratória que nós. E aí está o sentido alegórico atribuído à palavra pacto, aquele que deseja cometer uma ação má. Pelo simples fato de o querer, chama em seu auxílio os maus espíritos, ficando obrigado a servi-los como eles o auxiliam, pois eles também necessitam dele para o mal que desejam fazer. Isso está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 549. Aqui nós podemos usar, por exemplo, um exemplo
Algumas vezes a gente vê uns cartazes assim pregados nos postes, né? Trazemos o seu amor em não sei quantos dias, né? Trabalho para dinheiro, trabalho para emprego, né? Tantas outras coisas. Então, é disso, né, que o nosso estudo está falando. E aquilo que eu comecei a dizendo, quem pode interferir no nosso livre-arbítrio e no planejamento reencarnatório que nós temos, né? Então, às vezes, pela sintonia, né, a gente acaba se aproximando desses espíritos, né, que tem, porque a gente se sintonizou com eles, condição às vezes de, né, ajudar em algum processo assim que a gente está pedindo, né, para acontecer, mas às vezes é muito mais pelo meu pensamento, eu quero um trabalho novo. Então, eu acredito tanto que aquele trabalho que eu fui lá encomendar vai me trazer um trabalho novo, que aquilo vai vibrando na minha mente e acaba acontecendo, né? Mas nós não podemos fazer essa troca, por exemplo, sem nenhuma crítica, mas só para trazer para a nossa reflexão. Na Igreja Católica tem-se muita questão da promessa, né? Eu prometo fazer tal coisa, né? Se tal coisa acontecer. E isso vem aqui, né, de encontro com o que o estudo está falando, que é uma barganha com Deus, né? Então, com os bons espíritos, eu vou te dar algo em troca de algo, né? Então, foge muito da questão do nosso íntimo, daquilo que eu desejo fazer, daquilo que está programado para a minha vida, né? Então, ninguém pode ter esse poder todo de trazer algo, né, que a gente tenha pedido, se isso não tiver dentro do nosso processo encarnatório. Se não é o momento de eu viver essa experiência, eu vou precisar passar pela dor, pelo sofrimento e não vou receber tal coisa. Mas o que pode acontecer também, como eu exemplifiquei agora há pouco sobre a questão do emprego, é que, por exemplo, tudo é do meu coração, tudo é da minha sintonia. Se for algo bom, eu peço pela saúde do meu filho. Em favor disso, eu vou, por exemplo, uma coisa que as pessoas costumam muito fazer é ir até a Aparecida do Norte, agradecer. Então, vejam bem, tudo é energia boa. Ir até lá, rezar para nossa mãezinha do céu, isso é um proceder bom. Então, né, pela minha crença, pela minha fé, pelo meu amor ao meu filho, eu posso ser até atendida por Deus na melhora daquela criatura, porque a gente sabe que a oração tem um poder muito forte de fazer as coisas modificarem, né? Só que se formos vibrar pela questão do mal, é óbvio, né, que Deus não permitirá isso, né? Mas estando sintonizado com aqueles que são de baixa frequência, as coisas também podem ficar complicadas em nossa vida. Como está dizendo aqui nessa frase, aquele que chama em seu auxílio os espíritos para deles obter riquezas ou qualquer outro favor, rebela-se contra a providência, renuncia à missão que recebeu e às provas que lhe cumpre suportar neste mundo. Sofrerá na vida futura as consequências dos seus atos, né? Então precisamos ter esse entendimento. O que eu estou passando é porque eu preciso passar. Não adianta eu ficar pedindo para alguém me tirar essa dor, esse sofrimento através de questões de pacto e tudo mais, porque eu vou estar complicando ainda mais a minha situação. Agora nós vamos falar do poder oculto e dos talismãs, que também quem quiser se aprofundar mais nesse estudo, pode ir lá no Livro dos Espíritos, na questão 551 a 556,
que vai estar lá tudo explicadinho, bem esmiuçado para o nosso entendimento. Então, segundo o Livro dos Espíritos, ele define poder oculto como um poder magnético muito grande que algumas pessoas possuem, do qual podem fazer mau uso se o espírito for mau. E nesse caso poderão ser influenciados por espíritos imperfeitos. Mas não acrediteis nesse pretexto poder mágico que só existe na imaginação das pessoas supersticiosas e ignorantes das verdadeiras leis da natureza. A palavra talismã, ela tem aqui no livro uma explicação, né, que ela é um amuleto, é um objeto ao qual se atribuem poderes mágicos. Quando analisamos, né, a história da humanidade, nós percebemos que os objetos aos quais eram atribuídos esses mágicos, né, esses poderes mágicos de proteção, sortes e outras coisas, surgiram provavelmente lá nas primeiras tribos, onde os homens daquela sociedade já tinham os chamados feiticeiros, que por diversas orientações que recebiam do plano maior. Não podemos esquecer que a mediunidade, gente, ela existe desde sempre, né? Foi antes do espírito. Então, se juntava a necessidade de uma representação material que pudesse auxiliá-la na concepção da fé, da crença em um poder superior. A época exata de quando isso aconteceu, a gente não sabe, né? Os historiadores não têm como identificar. Contudo, percebe-se no seu desenrolar do desenvolvimento de entendimento intelectual do homem a aquisição desses símbolos que representariam sorte ou azar na cultura de determinado povo, sendo esta disseminada em outras religiões. Por exemplo, na China, espalhar moedas de arroz, moedas no chão e arroz atrai dinheiro e fortuna. Na Europa Ocidental, acreditava-se que o alho mantinha as pessoas livres de vampiros. Para os celtas, o trevo de 4 folhas simbolizava a boa sorte. Mas o que nos importa entender é que estes símbolos nada produzem realmente em nossas vidas, pois todas as fórmulas são charlatanices. Não há nenhuma palavra sacramental, nenhum signo cabalístico, nenhum talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porque eles só são atraídos pelo pensamento e pelas coisas e não pelas coisas materiais. Livro dos Espíritos, pergunta 553. Percebemos também que aquele que confia naquele poder, ou melhor dizendo, virtude de um talismã, pode, por esta mesma confiança, atrair um espírito, pois eles o são por uma direção de pensamento a determinado objetivo. Mas aí vemos a natureza do espírito atraído, dependendo da natureza da intenção e da elevação dos sentimentos. Isso indica estreiteza e fraqueza de ideias que dão aso aos espíritos imperfeitos e zombadores. Livro dos Espíritos 554. Então, resumindo, certos objetos como medalha, talismã têm a propriedade de atrair ou repelir os espíritos. A matéria não exerce nenhuma atração sobre os espíritos. Fica certo de que jamais um espírito bom aconselha semelhantes absurdos. A virtude do talismã só existe na imaginação das pessoas, né? Se talismã e amuletos nos protegessem, nós não nos esforçaríamos para vigiar nossos atos e pensamentos. Seríamos imprudentes, os carros benzidos não seriam roubados, não sofreriam acidentes, não é? Então pensa bem que não faz nenhum sentido. Pode um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? Não, Deus não o permitiria.
Então, vejamos aqui que tudo entra na questão do nosso pensamento, da nossa sintonia, né? Que se deve pensar da crença no poder que certas pessoas teriam de enfeitiçar? Algumas pessoas dispõem de grande força magnética, de que podem fazer mau uso se maus forem os seus próprios espíritos, caso em que possível se torna serem secundados por outros espíritos maus. Não creiais, porém, num pretexto poder mágico que só existe na imaginação de criaturas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. E que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro? Aquele a quem chama feiticeiro são nada mais, nada menos do que pessoas que, quando de boa fé, gozam de certas faculdades, como sejam a força magnética ou a dupla vista, né? Também tratado lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos. Procurem lá, porque nós já tivemos uma aula sobre dupla vista. Vão lá buscar para relembrar. Então, como fazem coisas geralmente incompreensíveis, são tidos por dotados de um poder sobrenatural. Os vossos sábios não têm passado muitas vezes por feiticeira aos olhos dos ignorantes, né? Então, assim, se uma pessoa tem boa vontade, né, boa intenção, né? Então, assim, gente, olha aqui. Tem algumas pessoas verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato? Então, vamos ver aqui, ó. A força magnética pode chegar até aí, quando secundada pela pureza dos sentimentos e por um ardente desejo de fazer o bem. Por que então os bons espíritos lhe vêm em auxílio, né? É os nossos trabalhos. Vamos exemplificar aqui o trabalho de segunda-feira, onde os médiuns se colocam, os trabalhadores, à frente dos assistidos, com o desejo de auxiliar aquilo que eles estão passando, que eles estão enfrentando, né? Pelo poder da energia das mãos, do passe, né? E aí, cumpre, porém, desconfiar da maneira pela qual contam as coisas pessoas muito crédulas e muito entusiastas, sempre dispostas a considerar maravilhoso o que há de mais simples e mais natural. Então, aqui, você vai lá, né, para essas pessoas ditas feiticeiros. E aí tá dizendo, a pessoa começa a falar um monte de coisa da sua vida e não fica nem difícil para a pessoa, né? Isso também acontece na leitura de carta, de ir falando sobre questões da sua vida que, né, a pessoa acha que ele está adivinhando. Porque, na verdade, quando a pessoa tem o intuito de fazer o bem, ela pode até estar bem acompanhada dos bons espíritos, e pode até dizer algo verdadeiro, porque a intenção do coração dela é ajudar, né? Muitas pessoas podem dizer alguma coisa aí que super dá certo, super acontece, mas porque o coração dela é bom, porque ela tem o intuito de te ajudar e porque ela está acompanhada dos bons espíritos. E a gente só vai saber aquilo que nós tivermos condição de saber. Ninguém vai saber de nada relativo a futuro, porque nós não temos essa condição de enfrentar algo que ainda vai nos acontecer nesse momento presente, né? Então, aquilo que eu falei, se a pessoa tiver o desejo de auxiliar, né, ela pode ajudar, por exemplo, eu exemplifiquei o trabalho de segunda, ela pode ajudar um irmão que esteja passando por um problema em um dos seus órgãos, através do passe, porque o passe vai energizar aquele órgão, vai fazer a pessoa se sentir mais confiante, e sentindo-se mais confiante, ela passa a querer modificar algumas atitudes dela, e dessa forma ela vai se sentir melhor e vai acabar sendo, pelos seus esforços, primeiramente falando, pelas suas preces, vai curar-se muitas vezes daquilo que a está incomodando, né? Então não há feitiço, não há magia, a força magnética, a espiritualidade, a mediunidade trabalhando em todas essas questões. E agora, né, as bênçãos e maldições, né? Vamos entender um pouquinho sobre isso. Podem a bênção e a maldição atrair o bem e o mal para aquele sobre quem são lançados? Deus não escuta a maldição injusta.
e culpado perante eles se tornam o que a profere. Jamais a bênção e a maldição podem desviar da senda da justiça a providência, que nunca fere o maldito, senão quando mal, e cuja proteção não há coberta, senão aquele que a merece. Voltamos. Então, muitas vezes nós nos perguntamos, né, se a maldição ou a praga, como é popularmente conhecida por nós, pode nos atingir. Será? Antes de qualquer coisa, nós devemos lembrar de que aquele que amaldiçoou o seu semelhante já demonstra um sinal de inferioridade moral. Além do mais, a maldição ou a bênção, né, como eu disse aqui, não pode jamais desviar o nosso senso da justiça divina, senão a gente estaria indo contra um dos atributos do nosso Pai Criador. Isso está lá no Livro dos Espíritos, pergunta 13, né? E aí o nosso estudo diz assim, a gente não pode esquecer a pergunta, qual é o nosso mundo íntimo? Pois sabemos que é este que irá determinar com quais sintonias nós estaremos ligados. O que pensamos, o que fazemos, como agimos, nos liga com espíritos afins. Se eu vivo pensando coisas ruins, se eu sou uma pessoa negativa, a minha influência vai ser muito maior, né, com aqueles que pensam e agem como eu, né? Qualquer tipo de influência, de pensamentos emitidos em magnetismo em nossa direção só serão captados se estivermos naquele mesmo alcance e se essa prova estiver dentro da nossa programação de provas a serem vivenciadas. É imprescindível lembrar que tudo é uma questão de fé. Então nada chega para nós se nós não precisamos passar por isso. Deus é misericórdia e amor, né? Deus não nos pune, já vimos isso tantas vezes aqui. Ele está aqui pronto para nos dar a oportunidade, através das nossas encarnações, de ir nos melhorando. Então, não temos que ficar pensando nisso, né? Abençoar é um ato de amor. Sempre que pudermos, diga Deus te abençoe para os filhos, para os amigos, para qualquer pessoa que esteja ali perto de você. Porque a bênção, ela abre canais, né, de ligações fortes com Deus e com a espiritualidade. Então, se a gente soubesse o poder dessa palavra, Deus te abençoe, a gente usaria com muito mais frequência na nossa vida. E a maldição a gente vai atrair se a gente se sintonizar, novamente falando, né? Se há sintonia com aqueles que vibram na mesma faixa que eu, pode existir, né, essa maldição. Mas também lembrando que em todo momento da minha vida, se eu quiser me livrar das coisas ruins, eu sou capaz de fazer isso. Através da minha reforma íntima, né, da mudança, da transformação. E que nada mesmo chega até mim se eu não tiver necessidade de passar por isso para que um aprendizado se faça. Ok? Bom, gente, eu deixo aí vocês à vontade para fazer perguntas lá no grupo, se tiver alguma coisa que vocês queiram comentar sobre o estudo, trazer alguma coisa que, né, que vai acrescentar no nosso estudo, alguma vivência de vocês, tá bom? Então fiquem à vontade. Dúvidas, contribuições, falam lá no grupo que a gente vai interagindo. E agora a gente vai passar para a parte B, que são os caráter, o caráter do verdadeiro profeta. Lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, a gente tem falsos cristos e falsos profetas, né? Acredito que todos já tenham tido a oportunidade de ler, mas se não, voltem lá e façam essa leitura. E antes de iniciarmos uma reflexão sobre esse tema, vamos conceituar a palavra profeta. Profeta, um adivinho, aquele que prevê ou faz conjecturas sobre o futuro,
né? É um título dado pelos muçulmanos a Maomé. É aquele que revela a vontade de Deus, né? Designação imprópria. Aí ele diz assim, é uma designação imprópria para médium, né? Não se deve usar isso, né? Então, todo aquele que é enviado de Deus e vem ao mundo com a missão de instruir a humanidade, naquele momento, podendo revelar coisas ocultas, mistérios da vida espiritual, pode ser um profeta sem necessariamente fazer as predições, ou seja, sem fazer previsões de acontecimentos futuros. Contudo, desde o surgimento de Jesus, é que os homens devem atentar para o seu ensinamento. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus, está lá em Mateus, capítulo 24, 23 e 24. A doutrina espírita, incentivando a fé raciocinada, como né, de praxe, que ela nos ensina a raciocinar antes de tudo, para entendermos melhor, né, a questão das coisas que nos acontecem na vida espiritual. Ela nos mostra o melhor caminho para a gente identificar o verdadeiro profeta, ou seja, aquele que realmente é um enviado de Deus, que está aqui cumprindo uma missão de progresso da humanidade e ensinamento de leis morais que o Cristo deixou exemplificado para todos nós há mais de 2000 anos. Quando a gente observa os homens, verificamos os diferentes níveis de evolução de cada individualidade. Muitos ainda, poucos conhecedores da fé raciocinada. Não percebe que ambiciosos e farsantes utilizam-se da palavra bem articulada para imbuir conceitos nada cristãos em seus ensinamentos, levando aos desenganos muitos que se deixam levar pela fé sem base sólida. Uma verdade que Jesus nos deixou é que não é boa a árvore que dá maus frutos, como nos disse a leitura preparatória hoje, nem má a que dá bons frutos. Lucas 6, capítulo 6, versículo 43. Nessa passagem, fruto significa obras, ou seja, nos coloca a verdadeira maneira de reconhecer um profeta na terra. Portanto, se ele for reconhecido por suas obras edificantes, consequentemente será considerado um enviado de Deus. Nosso maior exemplo é Cristo. Ele veio sem poupas, sem honrarias, veio a humildade da vida comum do homem daquela época, auxiliou a todos os que encontrava em seu caminho, curou doente, orientou a todos e mesmo na hora da maior etapa de sua passagem aqui na terra, deixou que a vontade do Pai fosse cumprida, ali deixando seus ensinamentos através de seu exemplo de amor, humildade e caridade. Então, muitos já presenciamos em nosso momento atual, em momentos vários, né, da evolução do homem nos tempos, dizendo: eis-me aqui, sou o Cristo, ou sou o seu enviado. E se alguém que estiver em nosso caminho e comportar-se dessa maneira, questione, pois não possui a maneira característica que reconhecemos em um verdadeiro profeta, que é o que, minha gente? A humildade. E se observarmos atentamente quando suas atitudes demonstram orgulho e vaidade, que são sentimentos contrários à humildade, estes já não demonstram superioridade moral, pois não possuem as virtudes necessárias e, portanto, não há resultados e influência moralizadoras das suas obras, pois não as têm. Outra característica importante a observar é que a maioria dos verdadeiros missionários de Deus ignora que o sejam. Então, eles não saem por aí falando o que é, porque muitas vezes nem eles sabem.
né? Realizam a tarefa para a qual foram designados, graças às suas virtudes engrandecidas em sua alma, seguindo sua caminhada com a intenção da verdadeira caridade e do amor ao semelhante. Muitos passam até despercebidos dos olhos de alguns, pois para eles o que interessa é cumprir o dever que lhes compete. Um dever que o seu coração aponta e que segue sem pestanejar, com fé no Pai Criador e com o sentimento verdadeiro do amor com Cristo, como Cristo nos ensinou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. João 13, 3, 4. Estive em fase de renovação, cabendo a nós que estamos entendendo melhor os ensinamentos de Jesus, vigiar e auxiliar aqueles que compartilham conosco a jornada, a enxergar a verdade que está ainda por baixo do véu para muitos. Nós que estamos abraçando a verdade que esclarece, auxilia, alivia as dores, essa verdade baseada no entendimento verdadeiro dos ensinamentos de Jesus. Devemos revelá-la para aqueles que ainda não têm fé raciocinada, despertem para a realidade dos novos tempos. Então, olha lá, resumindo, desconfiai dos falsos profetas. E como que a gente pode fazer para reconhecê-lo? Pelo fruto que se conhece a árvore, não é assim que nos disse a lição? Então, pelas atitudes, pelo comportamento, pela humildade, né? Eles são modestos, né? Os falsos profetas são orgulhosos e cheios de si. É forçoso distinguir sempre o exterior do conteúdo. Exterior atende à informação, ao revestimento, ao conteúdo, porém é substância e vida. Exterior, em muitas ocasiões, afeta unicamente os olhos, contudo, alcança a reflexão. A casa impressiona pelo feitio, o interior, contudo, é que lhe decide o aproveitamento. Exterior consegue enganar. Um frasco indicando medicamento é capaz de trazer corrosivo. Dentro de um frasco que está escrito medicamento pode ter um veneno. Uma bolsa aparentemente inofensiva pode encerrar uma bomba. Nos diz Emmanuel, né, lá no Livro da Esperança. Então, gente, não dá para olhar pelo exterior imaginando o interior. A gente precisa ver a obra. E como ele mesmo disse aqui no livro, geralmente os profetas são aquelas pessoas humildes, que nem às vezes sabe que está aqui nessa missão de ser um profeta. Ele vai fazendo pelo amor a Deus, né? Ajudando ao próximo, cuidando. Então, é observar as atitudes para sabermos se estamos diante de um verdadeiro ou de um falso profeta. E aqui, essa foto desse homem, né? Desse espírito que esteve conosco e que foi um exemplo de um grande profeta, de um verdadeiro profeta. Porque uma coisa que era muito grande no Chico era a humildade. Ele até dizia que ele era um cisco, né? Em alguns dos livros, né? Contando sobre a história dele, fala que ele sempre se referia assim, ser um cisco ainda na vida, né, que ele estava encarnado. Tamanho era a sua humildade diante do trabalho que ele exercia. E vejam vocês o quanto esse homem trabalhou, né, quantos livros psicografou, mais de 400. Então, ele não se engrandecia em nenhum momento, ele dizia que as obras não eram deles, não era mesmo, era dos espíritos, né? E ele tinha essa consciência. Então, que a gente possa se espelhar em Chico, se espelhar no Mestre Jesus, em Bezerra de Menezes, que nós falamos na aula passada, para que dessa forma a gente possa identificar melhor os verdadeiros profetas e os falsos profetas, né? E que nós possamos nos esforçar para sermos esses profetas, no sentido de sermos aqueles que vamos levar a palavra de Jesus, aquele que sofre, ao irmão que está doente, passando por dificuldades infinitas, que possamos, né, na nossa humildade, ter uma palavra de consolo para com essas pessoas, treinando assim, sermos esses profetas
que levam a palavra do Cristo, né? Quando a gente realiza o evangelho na nossa casa, nós estamos levando para aqueles que participam conosco, ou para aqueles que estão desencarnados ali participando conosco, a palavra de Jesus. Então estamos sendo enviados de Deus para pregar a palavra de Jesus. Quando fazemos o evangelho lá no Centro Espírita Irmãos de Batuíra, estamos sendo missionários, enviados, né, de Deus também, humildemente falando, que nossa caminhada ainda é muito grande, mas nós estamos ali prontos a dizer, a falar sobre Jesus e seus ensinamentos. Então que a gente fique com essa foto do nosso querido Chico como um exemplo de um verdadeiro profeta na nossa vida. E assim a gente finaliza, então, né, o nosso estudo de hoje. Volto a dizer que se tiver alguma dúvida, voltem lá, leiam a passagem do Evangelho, né, como eu disse para vocês, no capítulo 21, que fala sobre falsos cristos e falsos profetas, para uma melhor compreensão aí desse estudo, ok? Então vamos vibrar e finalizar com a nossa prece final? Então vamos neste momento nos conectarmos com um pensamento elevado a Deus, a Jesus, aos nossos benfeitores, imaginando na nossa frente a imagem amorosa de Jesus, de Maria, nossa Mãe Santíssima, e vamos pedindo a eles que recebam neste momento as nossas vibrações. Que os nossos benfeitores, aqueles que caminham conosco, vão retirar agora dos nossos pensamentos, do nosso coração, para encaminhar aos pés de Jesus e Maria. Vamos pensar nos irmãos que estão adoecidos em hospitais ou mesmo enfermos em nosso lar. Vamos pensar nos nossos irmãos que estão em sofrimento, pagando pelos seus erros nos presídios. Vamos pensar nas nossas crianças, nos nossos idosos, nos nossos irmãos que estão nas ruas vivendo sob efeito de drogas, do álcool. Vamos assim, vibrando por todos da nossa família. Pensemos agora naquele filho, naquela mãe, naquele pai, naquele irmão, aquela pessoa necessitada dessa vibração. Vamos colocá-los nos pés de Jesus e Maria. Vamos vibrar por todos aqueles que estejam onde estiverem, passa pela dor e o sofrimento, seja qual for o motivo. Vamos vibrar pelos nossos irmãos que deixaram o planeta Terra. E esse mês de setembro é voltado para o mês de prevenção da vida, prevenção do suicídio. Vamos então vibrando neste momento pelos irmãos que cometeram esse ato e sofrem ainda com as dores físicas, mentais e espirituais. Que eles sejam despertos e que desejem de coração serem acolhidos e que a sua caminhada prossiga, perdoando-se e procurando melhorar para uma nova oportunidade. Vibremos pelo Centro Espírita Irmãos de Batuíra, todos os trabalhadores, todos os assistidos. Vibremos por nós mesmos, pela nossa casa, pela nossa vida. E todas essas vibrações serão levadas neste momento aos pés de Jesus e Maria, que abençoarão os nossos pedidos e os nossos irmãos espirituais se encaminharão, se encarregarão de encaminhar essas vibrações aonde houver a necessidade para acalentar os corações que sofrem. Que assim seja, graças a Deus. Deus de infinita bondade e amor, muito obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui em mais um estudo. Quantas coisas nós aprendemos nesse dia de hoje. Louvado seja Deus por esta grande oportunidade.
que possamos querer cada vez mais esse conhecimento, buscar, deixar a nossa procrastinação de lado, nosso desânimo, buscar cada vez mais o conhecimento dessa doutrina que nos revela, que nos consola e que nos faz evoluir, porque quanto mais aprendemos, menos erramos e evoluímos mais depressa. Obrigado, Senhor, por nos dar essa grande oportunidade. Obrigada, nossos irmãos espirituais, presente conosco nesse estudo, que possamos voltar na próxima semana para mais um estudo, para mais um aprendizado. Gratidão infinita, fiquem todos com Deus, um beijo grande e um bom fim de semana a todos.